Vivemos em um mundo que está repleto de coisas que não podemos explicar. Hoje irei mostrar a vocês alguns dos artefatos mais mal assombrados que causou até morte em alguns lugares. Já vai deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e ativar o sininho de notificação. Vamos ao vídeo. Annabelle. Quando falamos de artefato amaldiçoado, não podemos deixar de falar sobre a boneca mais famosa do mundo. A Annabelle foi dada de presente para a dona por sua mãe. Boneca essa que era artigo de colecionador, devido à mudança de sua filha. Ela resolveu lhe presentear com a boneca. Dona, após o passar do tempo, percebeu que a boneca nunca ficava no lugar onde ela tinha deixado, e às vezes em cômodos aleatórios. Com medo, Dona e sua amiga de quarto resolveram ir atrás de um especialista do paranormal. O homem em questão disse que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle. Menina essa que morreu ali naquele apartamento algum tempo atrás. Acreditando ser inofensivo, acabou ficando com a boneca. Mas as coisas não demoraram muito para piorar, pois um amigo de Dona que não acreditava, sentiu uma coisa muito ruim quando dormia num domingo na casa de Dona. Quando ela relata ter tido um pesadelo com a boneca, onde ele dizia ter sido enforcado pela boneca, onde felizmente conseguiu tirá-la. A história ficou muito mais bizarra, quando ela percebeu arranhões em seu peito. Com muito medo, as amigas chamaram um padre, que após ver a situação, chamou mais um padre, que após alguns estudos, chamou o casal, Ed e Lorraine, que descobriu que ali habitava um espírito do mal, levando a boneca com eles. Ao chegarem em casa, muita coisa aconteceu, levando eles a projetar uma caixa para trancar os espíritos, e assim ela estar presa no Museu do Ocultismo, e nada mais aconteceu. A cadeira amaldiçoada de Thomas Busby. Em 1702, após ser condenado pela morte do seu pai, Thomas Busby foi condenado à morte. Antes de morrer, ele pediu para se sentar em sua cadeira preferida e beber uma cerveja. Após o término, ele lançou uma maldição a quem se sentasse na sua cadeira. Sua frase dita foi: "Morte repentina que ousara se sentar na minha cadeira." Mas as pessoas que estavam no bar não deram muita importância para o que ele disse, se tornando piada para as pessoas que frequentavam o lugar. Começava ali então uma competição para saber quem sentaria na cadeira. As coisas começam a ficar estranhas. Pessoas que sentavam na cadeira começaram a morrer de forma repentina, e as mortes continuou em 1967, quando 2 pilotos da Força Aérea após se sentar na cadeira morram em um acidente de carro. Mais um caso foi registrado no ano de 1970, quando um pedreiro fez pouco caso da maldição, e acabou morrendo após cair em um buraco na obra. Depois disso, o dono do estabelecimento colocou a cadeira no porão, mas após um desavisado entregador sentar na cadeira, morreu de forma repentina. A fim de acabar com as séries de mortes, o dono do bar doou a cadeira para um museu, onde ela foi erguida a uma altura de 2 metros, onde está até hoje. Pintura amaldiçoada. Pintura do eBay amaldiçoada. Em 2000, um vendedor do eBay anônimo listou uma pintura criada pelo artista Biostoneon chamado de As Mãos Resistem a Ela. Esta pintura é agora considerada em grande parte a ser uma das obras mais assombradas do mundo da arte. A pintura caracteriza um menino e uma boneca de pé assustadora na frente de uma porta de vidro. A pintura foi criada em 1972 e comprada pelo ator John Lowe John Marley. Em seguida, foi comprada por um casal da Califórnia antes de ir à venda no eBay, juntamente com um terrível aviso sobre os problemas envolvidos possuindo o objeto. De acordo com o casal, as figuras na pintura movimentavam-se à noite, às vezes desaparecendo da tela inteiramente. Foi dito até mesmo que o menino na pintura realmente entrou na sala onde a pintura estava pendurada, e todos os que viram a pintura relataram sentir-se doente e fraco. As crianças pequenas que olhavam para a pintura saíam correndo e gritando o quarto. Adultos sentiam como se mãos invisíveis estivessem agarrando-os, e outros disseram que sentiram uma explosão de ar quente, como se tivessem aberto um forno. Mesmo aqueles que viram a pintura em online disseram sentir uma sensação de desconforto, medo ou terror quando se olha para a pintura. Uma pessoa chegou a afirmar que a sua nova impressora se recusou a imprimir a foto da pintura. No entanto, ela funcionou bem em todos os outros trabalhos de impressão.
A pintura foi comprada por uma galeria de arte em Grand Rapids, Mi. Quando a galeria falou com o artista que o criou, Ellie ficou surpreso ao ouvir que o seu trabalho estava no centro de uma investigação paranormal. Mas ele mencionou que duas pessoas que ele apresentou originalmente para analisar a pintura morreram dentro de um ano depois de ver as mãos resistem a Ellie. Vaso Bassano. No ano de 1988, um vaso de prata datado do século XV teria sido encontrado por um italiano em seu jardim enquanto fazia algumas escavações. Segundo a lenda sobre Ellie, o artefato trazia em seu interior uma mensagem dizendo: "Cuidado! Este vaso traz a morte." A pessoa que o encontrou, pelo que parece, era pouco supersticiosa. Ela teria jogado o aviso fora e vendido a relíquia para uma casa de leilões. O primeiro comprador teria sido um farmacêutico, que faleceu 3 meses depois. O vaso então passou para as mãos de um cirurgião de 37 anos de idade, o qual morreu 2 meses após adquirir o item. Em seguida, o vaso teria sido comprado por um arqueólogo, que teve o mesmo fim que o dono anterior. O seguinte teve menos sorte e deixou este mundo apenas 1 mês depois de levar o vaso para casa. Com tantos fatos irrefutáveis, as histórias contadas por alguns jornais italianos sugerem que a polícia confiscou a relíquia e enterrou selada em uma caixa de chumbo. O local do esconderijo é desconhecido. Estátua amaldiçoada. The Women from Lembe, ou As Mulheres de Lembe, é uma estátua esculpida em calcário descoberta em 1878 em Lembe, no Chipre, embora ela teria sido confeccionada em 3500 a.C. segundo os historiadores, representaria uma entidade considerada a deusa da fertilidade. A estranha influência do artefato teria começado depois de ser adquirida por Lório Ponte. Em 6 anos de posse da estátua, todos os 7 membros da família tiveram mortes misteriosas. Os 2 donos seguintes da obra de arte, Ivor Manut e Lord Thompsonwell, bem como seus familiares, também faleceram em um curto período de tempo após comprarem a escultura. A lista de vítimas não acaba aí. O quarto comprador, Sir Alan Beaverbrook, faleceu junto com sua esposa e 2 de suas filhas. Assustados com as coincidências, os 2 herdeiros sobreviventes dos Beaverbrook resolveram doar a estátua para o Museu Real da Escócia, em Edimburgo, onde ela permanece até hoje. Porém, logo após o item chegar ao museu, o chefe da seção na qual o artefato foi armazenado faleceu repentinamente. Apesar de nenhum curador ter admitido as propriedades supernaturais da escultura, ela foi colocada em um domo de vidro e há muitos anos ninguém a manipula. E foi por tudo isso que a obra foi apelidada de A Deusa da Morte. Myrtles Plantation. Myrtles Plantation é uma casa supostamente assombrada, considerada a casa mais assombrada nos Estados Unidos, bem como uma das casas mais assombradas do mundo. A plantação é de 1796, e foi construída sobre um cemitério indígena. Além disso, há rumores de ser a localização de pelo menos 10 assassinatos, e acontecimentos paranormais são uma ocorrência quase diária. Talvez o item mais assombrado no local seja um espelho que foi adicionado à casa em 1980. Os hóspedes relataram ter visto figuras à espreita no espelho, bem como marcas de mãos de crianças no vidro. A lenda afirma que o espelho contém os espíritos de Sarah Woodruff e seus filhos. Os Woodruffs foram envenenados até a morte, e apesar do costume de que os espelhos devem ser cobertos após a morte para evitar que espíritos fiquem presos, esse espelho não foi coberto. Portanto, a crença é que as almas Woodruff são presentes e ativas dentro do espelho. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações. Não deixe também de assistir os próximos vídeos, pois isso me motiva a trazer mais vídeos aqui para o canal. Obrigado por assistir mais esse vídeo e valeu, até o próximo vídeo.